Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E aí há uma mudança no Habermas, veja só. Habermas começa a enfatizar, quando um tipo ele vai enfatizar muito que a religião ela tem um tipo de patrimônio, certo? Um tipo de patrimônio ético, certo? Que a razão secular não pode desprezar. Olha que isso é muito importante para um teórico como Habermas, que vem lá da teoria crítica, né, do marxismo ocidental, considerar isso. Então, Habermas começa a dizer, não, a razão, né, a razão secular, ela não pode, a priori, barrar a religião. Ela não pode menosprezar as intuições éticas fundamentais que a religião tem. Isso vai dizer o Habermas. Certo? O Habermas foi muito criticado por causa disso, mas em uma das entrevistas ele respondia assim, olha, mas se a minha razão é comunicativa, né, fazendo o link lá com o início da fala, o Habermas dizia, se a minha razão é comunicativa, como é que eu, a priori, posso descartar a religião no debate? Então, o Habermas dizia, aqueles que estão me criticando... Ele falou isso em 81? 1981? Não. Isso aí já foi no início do século... no início dos anos 2000. Ele já estava percebendo que a religião não ia arrefecer como se esperava, né? Isso, no início dos anos 2000. O que mudou ele foi basicamente o acontecimento ali do World Trade Center, né? Inclusive, ele tem um livro que é um debate dele com o Derrida, o filósofo francês Derrida, sobre isso, né? Então, no início ali do século XX, ele começou do século XXI, com os atentados do World Trade Center, ele começou a mudar isso, e ele começou a defender, a partir de diálogos com teólogos, né, que ele teve, de que que a religião ela possui um tipo de patrimônio ético, certo? Que a razão secular não pode desprezar. E ele sofreu muita crítica, né? E aí ele falou, o Habermas se defendeu e dizia, olha, aqueles que estão me criticando nunca entenderam a minha teoria. Porque se a minha teoria é da razão comunicativa, como é que eu, a priori, posso descartar a religião no diálogo? Certo? Eu não posso descartar a religião no diálogo. E aí o Habermas começa a fazer uma série de debates com Ratzinger, né? com outros teólogos, e o Habermas afirma, então, que a razão secular ela não pode, a priori, veja só, não pode, a priori, menosprezar a religião. Porque, segundo Habermas, as religiões teriam um tipo de patrimônio ético, né? Um tipo de patrimônio ético que a razão secular não pode desprezar. Habermas vai dizer, a religião possui determinadas intuições éticas e morais que a razão secular não pode menosprezar. Com isso, veja só, Habermas aqui não está fazendo, é importante deixar isso bem claro, Habermas aqui não está fazendo nenhum tipo de filosofia da religião e nem teologia. Lembre-se que, por Habermas, a razão ela é essencialmente comunicativa, não há um tipo de racionalidade no que diz respeito a intuições metafísicas, a intuições do ser, como a gente viu. O pensamento do Habermas ele se diz, um pensamento pós-metafísico. Então, o Habermas tem uma apreensão ética da religião. Não é que o Habermas está fazendo filosofia da religião ou defender uma teologia. Não se trata disso. O próprio Habermas vai dizer, olha, a minha filosofia é uma filosofia, o pensamento pós-metafísico ele é um pensamento essencialmente agnóstico, vai dizer o Habermas. Quer dizer, ele não defende propriamente a religião, mas também não barra o diálogo com a religião. Né? Ele mesmo diz que antigamente, né, em uma das entrevistas, o Habermas diz assim, olha, o meu método antes era um tipo de ateísmo metodológico. E agora ele diz que ele passou de um ateísmo metodológico para um agnosticismo metodológico. Ou seja, mesmo sem defender as razões, defender um tipo de pensamento teológico religioso, Habermas disse que a gente também não pode barrar esse diálogo com as religiões. Né? Sobretudo, como falei antes, que para ele as religiões possuem um tipo de intuição ética, de patrimônio ético, um tipo de memória social, né? Que a razão secular não pode desprezar esse diálogo, essas intuições das religiões. Claro que no Habermas, veja só, isso não ocorre de uma forma muito gratuita. Você, como bom kantiano, o Habermas vai ter alguns critérios para que essas razões religiosas elas possam ser válidas na democracia.
certo? Juliano, e você trata disso no teu livro, dessa estruturação Trato, filosófica e racional a respeito da ética religiosa? Trato sim. Inclusive, trato no como é que ele tenta defender isso em termos mais da filosofia ética e política, em termos de filosofia prática, né? Porque todas essas intuições da razão comunicativa da religião, aparecem no Habermas, no que o Habermas chama de democracia deliberativa, que é um modelo que o Habermas tem de democracia, em que ele acha que seria, digamos assim, a base para que esse diálogo entre tradições seculares e tradições religiosas possam debater, né? Ô, Juliano, e na sua tese e, por extensão, no seu livro, você fica restrito ao pensamento filosófico ou você mergulhou, deu um tratamento metodológico nesse gap? Eu dei um tratamento, né? Para a gente encerrar, fale um pouco sobre esse tratamento. Pronto. Então, assim, como eu falei antes, como a minha hipótese, né, era de que há um déficit, né, ontológico e metafísico no Habermas, e eu observei, então, que esse déficit, né, pensando a filosofia do Habermas como uma forma sistemática, ele vai ter como consequência justamente a religião, certo? Porque o Habermas, ele, por exemplo, existe um outro pensador que eu dialogo muito na minha tese, que é o professor Puntel, né? Professor também da Alemanha. O Puntel vai afirmar que a religião, ela sempre diz respeito a uma dimensão do ser, certo? Uma dimensão metafísica. Como eu afirmei antes, como a filosofia do Habermas está centrada no pragmatismo, então sempre a apreensão dele da religião, e aí fazendo o link com o início da minha fala, a apreensão da religião no Habermas, como ela é pragmática, ela está ligada à pragmática, à retórica, ele não consegue também avançar nessa dimensão da religião para além da dimensão pragmática, ou seja, a apreensão da religião do Habermas, ela é essencialmente uma apreensão ética. Está entendendo? Aqui é onde o gap entra no Habermas, ou seja, ele intui algumas coisas da religião, mas como a centralidade dele é a pragmática, então ele tem uma apreensão da religião essencialmente ética, do conteúdo ético, mas não no que diz respeito a um entendimento da religião como ser, como Deus. Juliano, eu tenho a impressão que ele apanhou muito, porque ele deixou esse ato aí entre a essência e a existência, no meio de existencialistas. É natural que ele viesse a apanhar. Talvez ele não tenha feito de uma forma bem estruturada o que você chamou do gap ontológico e metafísico. Isso. Me fala uma coisa. Você fez não sei se foi um sanduíche na Alemanha, foi isso? Isso. Você aproveitou para conhecê-lo? Não, porque eu fiquei muito em Munique, né? E o Habermas, quer dizer, já aposentado, na verdade, né? Mas o Habermas fica quando ele dava aula, era em Frankfurt, né? Na Universidade de Frankfurt, em Goethe, na Universidade de Goethe. E aí eu fiquei muito mais em Munique mesmo. Ele também já está aposentado, né? Então ele não dá essencialmente mais aulas, né? Mas eu tive contato com alguns professores que foram alunos dele, né? E aí deu para aproveitar bastante. Inclusive, eu terminei a minha tese com um livro que eu tinha encontrado na biblioteca de Munique, né? Que é justamente o último tópico do meu livro, que é de um autor, de um professor austríaco, né? Austríaco. E que o livro dele ia na mesma direção do meu. E inclusive, eu encerrei o meu livro com um livro desse professor austríaco, né, que é um livro que eu encontrei na biblioteca de Munique, em que a tese dele era muito parecida com a minha, de que a apreensão da religião no Habermas, ela é essencialmente uma apreensão da dimensão pragmática, justamente porque a filosofia dele é centrada nessa dimensão da pragmática da linguagem, né? Era muito próximo do que eu estava defendendo na minha tese. E aí eu consegui, com esse livro lá, né, na Universidade de Munique, eu consegui fechar, digamos assim, teoricamente o meu trabalho. Né? Ok. Juliano, eu deixei de fazer alguma pergunta que você talvez considere que seja relevante você comentar a respeito do teu livro aí, algum ponto? Ora, não, acho que basicamente é isso, né? Mas convidar, né, a todo mundo, né? Esse livro foi lançado pela editora FI, que é uma editora de Porto Alegre. Então, assim, ele tem, quem quiser o livro físico, certo? Basta encomendar no site da editora.
basta você ir no Google, colocar Editora Fi Habermas Juliano, no Google, que vai bater lá. Então, quem quiser o livro físico, é só entrar no site da Editora FI, que lá está disponível para você comprar. Ou, se você quiser também, a Editora FI ela tem uma política de universalização do conhecimento. Então, os livros da Editora FI, ela também estão disponíveis gratuitamente para quem quiser baixar em PDF. Então, se você lê em PDF, não quer comprar, prefere ter o PDF, você pode também, no site da Editora FI, baixar gratuitamente o arquivo. Né? Então, eu faço também esse convite para quem quiser ou comprar o livro físico ou baixar gratuitamente o artigo, ir no site da Editora FI, baixe no Google, né, Editora Fi Juliano Habermas, que vai ter acesso ao texto. Né? Okay. Mas eu acho que basicamente foi o que a gente conversou foi basicamente a trajetória do meu livro. Né? Claro que no livro, por ser uma tese, né, ela tem vários outros aspectos, mas aí fica o convite, né, para aqueles que quiserem ler, né, ler a filosofia do Habermas, ler também o método, né, como eu falei no início, eu acho que é interessante a gente ter na filosofia uma atividade de questionamento do autor, da gente levantar problemas relevantes, né, e não ter simplesmente uma atitude de devoção ao autor, né, mas também mesmo o autor que nos influencia, né? No caso do Habermas, que me influenciou, mas você ter também a sensibilidade de ver os pontos falhos no pensamento do autor. Eu acho que é por aí que a atividade filosófica ela acontece. Né? Juliano, eu quero te agradecer por separar esse tempo aí para prosear com o canal Linha de Divisa, para bater um papo comigo sobre o seu doutorado, o seu livro. Eu queria já deixar um convite para você tecer as suas considerações finais. Eu queria deixar um convite. Em janeiro, a gente volta a conversar sobre o livro que você vai lançar, fruto do teu pós-doc. Só dá o título do teu pós-doc, porque nós vamos conversar em janeiro. O que você está pesquisando no pós-doc? E já aproveita para tecer suas considerações finais, tá bom? Pronto. Eu estou pesquisando no meu pós-doc, né? Estou terminando um livro, que provavelmente deve ser lançado no próximo ano, sobre um outro filósofo canadense chamado Charles Taylor, que eu estou continuando essa pesquisa da religião e do secularismo, né? Mas especificamente num filósofo canadense, que eu falei antes, o Charles Taylor, que é um filósofo que também debateu muito com Habermas. Né? Então, a minha pesquisa de pós-doutorado é sobre essa questão da religião, né? E da identidade, como a religião ela forma a identidade de determinados sujeitos, certo? Como a religião está ligada a um tipo de teoria do reconhecimento, né? E um filósofo chamado Charles Taylor. E aí eu também volto também ao debate com o Habermas, porque o Habermas também dialogou muito com o Taylor, né? Eles têm algumas semelhanças, mas também várias divergências entre como essa questão do diálogo entre secularismo e religião deve ocorrer. Então, foi basicamente isso, né? E eu queria agradecer a todos e a todas, né? Convidar, como falei antes, para quem quiser ler o meu trabalho, está disponível gratuitamente, e me colocar à disposição, né, dos interessados em conhecer o Habermas, esse debate que eu estou estudando muito, essa questão do debate entre secularismo e religião na democracia, que é uma questão muito atual, e é basicamente agradecer a todos e a todas disso. Ok. Um abraço, a gente volta a conversar, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.